Ó, começou o descarte do Bolsonaro. Ó, tem uma nova versão aí no meio militar nas últimas 24, 36 horas, que é a seguinte: é de que o tenente-coronel Cid largou toda a sua vida para ajudar o Bolsonaro, que em 2018 ele estava com as malas prontas para os Estados Unidos, ele assumiu um cargo nos Estados Unidos, no Exército, e Exército Brasileiro, mas nos Estados Unidos, e que ele largou tudo quando recebeu o convite do Bolsonaro para ser o seu ajudante de ordens. E que esse menino bonzinho, que não tinha nada de errado na sua carreira, tinha ficha limpa, tudo mais, e uma carreira promissora, não pode ter sido aí o autor de tamanhos crimes pelos quais aí o Coronel Cid está sendo acusado e a Polícia Federal está mostrando prova dia após dia. Ele deve ter sido corrompido por alguém. Também está circulando no meio militar, saiu até agora no Globo News, começaram a falar sobre isso, que o Coronel Cid, em dezembro de 2020, ele recebeu vários generais que pediram para ele, generais da ativa, que pediram para ele largar a ajudança de ordens do Bolsonaro e tentar um cargo, conseguir um cargo como comandante de algum batalhão, para que ele pudesse encaminhar sua carreira como general, e que ali com o Bolsonaro seria ruim para ele, mas que ele se sentiu coagido para continuar com o Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa. Eu acredito 100% nessa versão? Não. Acho que o Coronel Cid aí é esse anjinho aí que estão pintando? Não. Mas pelo que eu estou analisando da versão que a família do Coronel Cid está disseminando em Brasília, é o seguinte: estamos jogando tudo nas costas do Bolsonaro. Tudo. Isso já está circulando no meio militar e já em alguns veículos de mídia já começaram a falar, ó, essa é a versão aí do Cid. Por quê? Porque a Polícia Federal, no sábado, foi anunciado no UOL que a Polícia Federal tem provas de que o Coronel Cid e o General Cid, eles estavam conversando sobre golpe de Estado. General Cid é o pai do Coronel Cid. General Cid é quem ficou irritadíssimo com a entrevista que viralizou depois, ó, aí, parabéns a todos aí os seguidores do Plantão Brasil que compartilharam, que viralizou aqui com a gente, com a entrevista do ex-advogado do Coronel Cid, em que ele defendia só o Bolsonaro e ferrava o próprio cliente. Mudaram de advogado, colocaram um advogado especialista em delação e aí sai a notícia. Ó, General Cid, o problema não é só o seu filho que está preso, não. Polícia Federal vai pegar você também. Parece que você também estava querendo golpe de Estado, hein, General? Você vê como o General Cid se pintava assim, não. Sou apenas o pai do Paulo Cid, do Mauro Cid, tenente-coronel, que era ajudante do Bolsonaro, mas ó, ele era ajudante do Bolsonaro, só que um general, não sei o que. O general também estava querendo golpe. Então a PF vai pegar o general, a não ser que o filho dele fale antes. Então o general está agora já disseminando em Brasília, disseminando para todo mundo a nova versão da família Cid, que é a versão de que, ó, se houve alguma coisa era o Bolsonaro. Não estamos dizendo que houve, mas se houve, ele era o ajudante, é só ver aí o histórico da vida dele, ele começa a cometer crime quando ele começa a se juntar com o Bolsonaro. Então você pode falar que o Bolsonaro, que era o chefe dele, ele era literalmente o ajudante de ordens do Bolsonaro, então essa é a versão. O Bolsonaro está em pânico. O entorno do Bolsonaro, gente, aliados do Bolsonaro, tentou falar com o Mauro Cid, com o General Cid, mas não conseguiram. Eles não conseguem contato com o advogado do Mauro Cid, o novo advogado que é especialista em delação premiada, e o General Cid está por aqui. O General Cid está pistolaço. A informação que foi dada via imprensa pelo general para a família Bolsonaro foi a seguinte: o tenente-coronel Cid, o Mauro Cid, ele não é da laia do Anderson Torres. Você fala, peraí, Thiago, como assim? Então o general, que por enquanto está solto, mas pelo visto tem conversas constrangedoras, não, criminosas. É constrangedor, é criminoso com o filho que já está preso. Ele está primeiro remodelando a versão. Agora o filho dele é um coitadinho que só obedecia a ordens. E segundo, esse general aí tá mandando o recado, dizendo, ó, ele não é da laia do Anderson Torres. O que ele quer dizer? Quem era Anderson Torres, que tudo indica, falou. A Polícia Federal conseguiu alguma prova na última quinta-feira e o soltou menos de 10 horas depois. Mas quem era Anderson Torres? O Anderson Torres, ele era o chefe de gabinete do Francisquini. Francisquini é aquele deputado estadual que foi caçado por fake news. Era o mais votado da história do Paraná, do Brasil. Em proporção, ele foi o deputado estadual mais votado da história. Lá no Paraná, um bolsominion foi votado em 2018. Em 2021, ele é caçado por fake news. O chefe de gabinete dele
era o Anderson Torres, que, um pouquinho antes disso, se tornou ministro da Justiça do Bolsonaro. Ele era assim com o Eduardo Bolsonaro, com o Flávio e depois com o Jair Bolsonaro. Por isso, o Anderson Torres é delegado da Polícia Federal, mas ele não atuava na polícia, ele atuava com o Francisquini. Então ele não é um cara que você fala, nossa, o Anderson Torres tem muitas conexões. Não. As conexões do Anderson Torres são família Bolsonaro e um deputado estadual que está inelegível até 2029. Ex-deputado estadual, foi cassado. É isso, não é um cara que, nossa, ele tem aí, vem de uma família influente, ele é delegado da polícia, não conhece vários outros delegados. Não, ele nunca nem atuou como delegado. Então o Anderson Torres era um cara que, se a família Bolsonaro esquecesse dele e ele não falasse nada e aceitasse ser um babaca que vai ficar preso o resto da vida, o que aconteceria? Seria esquecido o Anderson Torres e ia ficar preso um tempão, não ia chegar ninguém para tentar salvá-lo. No caso do Tenente Coronel Cid, o recado é claro. Esse cara é filho de um general que conhece outros trocentos generais, coronéis, gente da... Enfim, os militares são tudo uma... Eles se consideram uma casta acima do resto da população. E quem é militar, se você não sabe, eles se relacionam com outros militares. As esposas de militares se relacionam com outras esposas de militares. Então eles estão sempre ali no mesmo meio, eles não entram no meio de civis, em rodas de amigos com civis. Não, é sempre militar com militar. Esse pessoal se conhece, uma panelinha bem fechada. Tanto é que para você ser general no Brasil, se um dia você que está me assistindo é militar, saiba, um dos requisitos é ter boa relação já com os outros generais. Quer dizer, você tem que estar no meio da panelinha. É aquilo. Quem puxar mais saco vai subindo. É isso. Então, o que acontece? O Tenente Coronel Cid é filho de general. O general tá aí, general já há trocentos anos. Então, eles vão fazer de tudo e jogar quem quer que seja na fogueira. Por isso que no meio militar já começa a se falar, não, ele estava só cumprindo ordens. Se ele fez alguma coisa, esse cara não tinha feito nunca nada de errado, não podemos acreditar que o menininho aí, nossa, ele ia confabular um crime para fazer aí, seja lá o que for que estão acusando dele. E é engraçado que as versões que eu vi das explicações, eles usam um recurso de linguagem que é muito comum, que é o recurso não falar o crime do qual está sendo acusado. Ninguém fala, não, ele jamais tramaria golpe de Estado e jamais roubaria dinheiro público do cartão corporativo e falaria ali para o pessoal sacar em espécie para colocar na conta e pagar as contas da Michelle Bolsonaro. Jamais ele criaria isso da cabeça dele. Não. Ou ele jamais falsificaria a carteira de vacinação do chefe dele e um ano antes falsificou a própria carteira de vacinação. Ele falsificou a própria da esposa e da filha. Ele mesmo. Depois de um ano que ele falsificou a do Bolsonaro. Jamais pensaria nisso o pobrezinho, o Tenente Coronel Cid, sozinho, né? Será que o Bolsonaro também mandou ele falsificar a própria carteira de vacinação? O Bolsonaro obrigou ele a não se vacinar e falsificar a carteirinha. Aí depois que o Bolsonaro mandou ele falsificar a do Bolsonaro, isso eu já sei, mas que a própria do Coronel Cid foi ele, não foi? Então não é tão inocente assim o menininho, coitadinho. Mas a versão que está sendo pintada é essa. Por quê? Porque essa versão que querem pintar para que ele possa delatar. Já estão preparando aí o terreno para delação. E eu vou dizer, viu? Eu não duvido que ele não tenha falado nada em off. Não duvido. Mas também não desduvido, porque acredito que o advogado dele não vai tentar se afobar. E ele vai primeiro conversar muito com o cliente. E acredito que sejam conversas que durem horas e horas e horas. E eles nem têm tanto tempo assim de visita, para o advogado entender a situação do cliente, o que o cliente quer falar, o que ele pode falar, o que não pode. Então isso demanda tempo, viu? Vai demandar tempo. Mesmo o advogado ficando lá, se eu não me engano, são 3 horas por dia, imagina o tanto de crime que esse cara cometeu e o tanto de coisa que está aparecendo nova aí na imprensa, que já se sabe que ele fez. A Polícia Federal falou, temos aí conversas dele tentando golpe de Estado. E aí, quando o pessoal do entorno do Anderson Torres era perguntado pela imprensa, eles falavam o seguinte, isso é coisa do Braga Neto. O Flávio Dino faz 2 semanas e o Capelli, que era o interventor do GSI, falaram, olha, o general Heleno Braga Neto, calma, a hora de vocês vai chegar. O Flávio Dino não citou o nome, ele falou 2 generais, o Capelli citou os nomes. O Capelli foi longe, ele citou os nomes. Heleno e Braga Neto. Por quê? Porque a turma do Anderson Torres e vários militares que foram depor foram para cima desses generais. Mas tudo indica que quem ajudava o general Braga Neto era o Cid. Tenente Coronel Cid, talvez com o seu pai, general Cid.
Então o cerco tá fechando pra cima de todo mundo. E agora tá todo mundo assim, peraí, o que eu faço para me salvar? Cada um quer salvar a própria pele. E é por isso que o general Cid quer que o filho dele fale o quanto antes. Quanto mais ele demorar para falar, pior a situação dele vai ficar. Porque tudo que está vazando na imprensa agora, saiba, são conversas que estavam no celular do Mauro Cid que foi apreendido em 2021. Não é desse celular de agora, não. Então a situação dele vai piorar muito quando começarem a vazar as conversas de agora. Tudo isso, nossa, ele pagava as contas a Michele estava roubando tanto que o Mauro Cid ficou incomodado. Olha isso. As assessoras da Michele ficaram incomodadas, tudo isso. Isso são conversas de 2021. Isso não é de agora, 2022, 2023, pré-golpe. E agora imagina o que a Polícia Federal não vai encontrar com os celulares do Mauro Cid, dos 2 ajudantes diretos do Mauro Cid que foram presos também, que estavam sempre com o Bolsonaro 24 horas por dia, e de 3 pessoas que ajudaram o Mauro Cid a cometer, pelo visto, não só um crime, mas vários crimes. Então tem muita coisa aí que vai ser revelada nos próximos dias, que eu não sei, você não sabe, mas sabe quem sabe o que pode ser revelado? Eles não sabem o que será revelado, mas sabe quem sabe de todos os crimes do Bolsonaro e do Mauro Cid? O próprio Mauro Cid que está preso. E o general Cid deve, se não souber de todos, ele deve saber aí de uma vastidão de crimes que a gente ainda não foi informado, que a Polícia Federal talvez já saiba de vários. Então, ele é quem está mais desesperado, pensando, não, peraí, vou preso aqui? O pior, o que foi revelado aí nas últimas semanas, nos últimos dias, né, no final de semana, foi o seguinte: o tenente-coronel Cid fazia remessas de muito dinheiro para o exterior. A família dele começou a adquirir mansões, apartamentos, coisas que valem muita grana depois que o Bolsonaro assumiu. Uma coisa é você falar, nossa, era uma família rica. Acontece, o pai é general, o pai dele, o avô do Cid também chegou a ser coronel, todos são militares, foram militares durante a ditadura, devem ter muita grana. A gente sabe que militares de patentes altas têm realmente muita grana. No Brasil é uma mamata gigantesca. Eles mamam de todos os lugares. Eles falam, tá, uma coisa é uma família que tem muito, muito dinheiro, eles já tinham bens nos Estados Unidos, aí alguém da família pode ser empresário e acabar ficando mais rico ainda. Tá, você imagina. O problema é o seguinte: eles começaram a adquirir os bens depois que o Bolsonaro assumiu a presidência. Você fala, peraí. Então toda a família de sobrenome Cid tinha um padrão de vida tal. Bolsonaro assume a presidência, vocês começam a ter dezenas de milhões de reais? Tem coisa aí que pode estar errado. Não estou eu falando, Thiago, que nossa, está errado, mas tem muita fumaça aí. Às vezes tem fumaça e não tem fogo, mas geralmente tá difícil aí, viu? E a Polícia Federal diz que, não tem de onde saber, não tem como saber de onde veio esse dinheiro, pelo menos até o momento. Já vão quebrar sigilos de contas nos Estados Unidos, já estão descobrindo isso. Se for crime nos Estados Unidos, ferrou para o general, ferrou grandão, que ele vai ser condenado no Brasil e nos Estados Unidos, aí não tem para onde fugir. Cometeu crime financeiro nos Estados Unidos, acabou, eu te falo isso, acabou, não tem como fugir. Então, tá aí, o motivo deles quererem delatar o quanto antes. Eu queria estar lá para escutar um trecho só das conversas que estão tendo o advogado do Mauro Cid com o general Cid e depois o advogado do Mauro Cid, aí já lá na prisão, com o tenente-coronel Cid. Deve ter revelações aí que a gente já está assim, nossa, quem imagina que o advogado chega no caso, ele não sabe de nada, ele não sabe dos crimes que esse pessoal cometeu juntos. Ele está sendo informado nesse exato momento. Já está explodindo a cabeça desse advogado aí com tanta revelação. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita, viu? Falou!